Bem, então, como estamos vendo, ao reconhecer um espectro mais amplo e um potencial de bem-estar psicológico e de transcendência maior do que os reconhecidos pelas abordagens tradicionais, a perspectiva transpessoal oferece aos indivíduos prontos a aproveitá-la a oportunidade de trabalharem num contexto expandido. Reconhecendo a importância das experiências transpessoais e transcendentais, ela permite tratá-las adequadamente, como valiosas oportunidades de crescimento. Os indivíduos e sistemas que não admitem a possibilidade da consciência transpessoal tendem a interpretar essas experiências de uma perspectiva imprópria e patologizante. Isso leva facilmente a interpretações que patologizam e uma danosa repressão de indivíduos saudáveis que começam a penetrar no domínio transpessoal. Então, os objetivos da psicoterapia transpessoal incluem os tradicionais, como o alívio de sintomas, mudança de comportamento e, quando apropriado, o trabalho ótimo no nível transpessoal. Então, além de trabalhar com os processos psicodinâmicos, o terapeuta tem como alvo ajudar o cliente a se desidentificar dos problemas psicodinâmicos e a transcendê-los. E vocês verão como vocês vêm vendo ao longo do nosso percurso como o trabalho com os estados holotrópicos de consciência ajuda muito a pessoa a desidentificar-se em relação a complexos, em relação a todos esses dinamismos disfuncionais que levam as pessoas a um trabalho terapêutico. Então, são alguns dos pontos muito interessantes. E as técnicas terapêuticas transpessoais, elas incluem métodos orientais e ocidentais de trabalho com a consciência. Podem-se adicionar várias modalidades de meditação, de yoga, as técnicas mais convencionais. O objetivo principal desses instrumentos não é tanto modificar a experiência per se, mas alterar o relacionamento do indivíduo com ela por meio do aumento da percepção consciente, aliado a uma disponibilidade a deixar que a experiência seja tal qual é. São chaves importantes que vêm aí das várias tradições sagradas, tradições milenares, ancestrais, são incorporadas pela psicologia transpessoal. Ela tem técnicas próprias, nós vamos ver que nasceram recentemente, mas ela também se utiliza de tecnologias do sagrado ancestrais também. Então, vamos ver um pouquinho da psicoterapia transpessoal, né? Vamos procurar entender como ela pode ser utilizada. É um empreendimento aberto para facilitar o crescimento humano e expandir a consciência para além dos limites estabelecidos na maioria dos modelos ocidentais mais tradicionais de saúde mental. Na psicoterapia transpessoal, os impulsos direcionados ao crescimento espiritual são considerados básicos para a humanização completa da pessoa. Supõe-se que, além das necessidades básicas de sobrevivência, alimentação, abrigo, relacionamento, devem ser atendidas necessidades de ordem superior, ligadas à autorrealização, para um pleno funcionamento em níveis ótimos de saúde. Então, nós vemos, nem só de pão vive o homem, né? Então, Jung já falava da neurose da falta de sentido na vida, e nós vamos nos deparar aí, ao longo da história com pessoas que tinham uma sede de plenitude. Guimarães Rosa chama de instinto da saudade, uma nostalgia, um anseio de algo mais, né? Então, a
psicoterapia transpessoal terá muitas respostas para isso. Ela vai ampliar todas as contribuições do Jung, né? Isso é bem legal, assim. À medida que as identificações parciais com visões limitadas são descartadas ou transcendidas, o processo de cura de divisões psicológicas imaginárias, de reintegração de partes rejeitadas da psique, de resolução de conflitos interiores pode ser acelerado. Nós vimos como, no próprio processo de individuação, nos processos internos, na psicose também, e no xamanismo, e em outras iniciações, nós vamos encontrar o tema do desmembramento e da reintegração, né, como temas complementares relacionados a processos psicológicos, né, onde a psique se vê fragmentada e depois ela se recompõe em patamares superiores. Em termos ideais, uma orientação psicoterapêutica transpessoal sustenta uma integração balanceada de aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais do bem-estar. Então, ela pode trabalhar para alterar o contexto em que a vida é experimentada, em vez de tentar mudar os conteúdos da experiência. Ela não incide tanto sobre os conteúdos, as questões existenciais, os traumas, enfim, todas as situações, os conflitos, eles continuam ali. Mas a mente passa a ter novos recursos, mais amplos, para integrar, para lidar de uma maneira nova, para processar de maneira mais saudável essas dimensões disfuncionais, algumas, e parciais, outras, da psique, né? Um contexto transpessoal ele é determinado totalmente pelas crenças, valores e intenções do terapeuta. Por exemplo, se o terapeuta pretende comunicar atitudes que facilitem a confiança e está à vontade com as suas próprias experiências transpessoais, o cliente pode ganhar confiança para explorar esses domínios. Então, é importante que o terapeuta também possa estar disponível, se de preferência ter passado por muitas experiências transpessoais, e ele então tem uma confiança, ele conseguiu tirar proveito das suas próprias experiências transpessoais, e nesse sentido ele está em condições de ajudar aquela pessoa que está passando por alguma experiência transpessoal também. O que pode ocorrer na terapia tem como limitação inevitável os temores e crenças pessoais do terapeuta, bem como pela disponibilidade do cliente no tocante à exploração desses domínios. Então, uma limitação é, primeiro, as crenças do terapeuta. Então, o terapeuta precisa ter uma mente o mais universalista possível, uma mente despojada de parcialidade, de ideologias, para que ele possa realmente navegar nas águas do inconsciente nesses domínios transpessoais, né? E também a disponibilidade da pessoa, né? Às vezes a pessoa não está disponível, o cliente não está disponível a mergulhos muito profundos. Então, são algumas limitações também da terapia. E quando o terapeuta se identifica com o sentido ampliado do eu, do ego, como fonte da experiência, ele aumenta o potencial de cura da relação terapêutica. Então, ela vai redundar no sentido ampliado. Nós passamos a perceber que nós somos muito mais do que pensávamos. Isso é um resultado implacável de um trabalho com as dimensões transpessoais da psique, né? E a consciência é o fator central da determinação do resultado na terapia, né? Então, na terapia transpessoal, a própria consciência é tanto o objeto como o instrumento da mudança. Então, o processo não está voltado só para a solução de problemas, né, propriamente, mas com a criação de condições em que seja possível resolver ou transcender os problemas de acordo com a opção mais apropriada.
terapeuta está voltado essencialmente para a condução do cliente a uma aprendizagem do tratamento de problemas e de situações à medida que surgem, em vez de resolver uma situação particular da vida dele. É trabalhar o olhar daquela pessoa em relação a muitas questões da sua própria vida. Então, isso há um salto qualitativo importante aí, né? Então, a metáfora é do pescador que ensina uma pessoa faminta a pescar ao invés de apenas de dar um peixe. Né? É uma espécie de treinamento também, né? A terapia transpessoal. Então, a abordagem transpessoal ela permite que cada pessoa tenha acesso aos seus próprios recursos interiores, em lugar de fornecer percepções, soluções ou objetivos pré-determinados. Isso a gente viu com as orientações não diretivas da terapia, em especial psicologia junguiana, terapia junguiana, também tem essa perspectiva, né? Só que a psicologia transpessoal vai ampliar os mapas desses recursos interiores e, portanto, vai trazer muitas ferramentas e muitas possibilidades de exploração da mente humana. Então, o terapeuta trabalha aqui com a suposição de que, se for dada a oportunidade, a sabedoria interior da psique vai surgir como força integradora e de cura, na qual o cliente pode confiar. Então, também outro ponto que convergente, em consonância perfeita com a psicologia junguiana, é a confiança nas forças de autocura da psique e trabalhar contando com elas e métodos para acessá-la e procurar fazer com que ela trabalhe na promoção da cura e da expansão da mente, de a pessoa alcançar novos patamares de integração psicológicos, né? Então, aprender a reconhecer e confiar nos impulsos em direção à totalidade e à transcendência é parte do processo. Tarefa que pode ser identificada popularmente como entrar em contato com o guru, com o guia ou com o eu superior interior, ou si mesmo, de um chamado de si mesmo. Ele teve, inclusive, personificou essa dimensão dele através do Filemon, que depois nós vamos falar um pouquinho mais aqui. Então, é muito importante essa conexão com o mestre que está dentro de cada pessoa, o curador interior, essa dimensão nossa. O Clemente de Alexandria chamava o pedagogo, para ele era o Cristo interior. Então, tem muitos nomes, né? Muitas formulações para tratar dessa dimensão que é chave para qualquer tipo de recuperação, de cura, inclusive para as doenças físicas também. Então, conhecer esse assunto ele é muito importante para a saúde em lato sensu, em sentido muito amplo, né? A direção da busca na terapia transpessoal, como em todos os ensinamentos ligados à iluminação, seja religiosa ou psicológica, é de fora para dentro, né? Então, a busca é interior, sobretudo, né? E o reconhecimento do caráter central da consciência implica que o estado da consciência do terapeuta tem um profundo e amplo efeito no relacionamento terapêutico. Como nós vimos aí, continuando o trabalho do Jung, ele dizia que o terapeuta não pode levar uma pessoa além de onde ele foi. Nós até questionamos isso em alguns aspectos. Também o terapeuta transpessoal, quanto mais bem trabalhado, quanto mais individuado, quanto mais plena a sua autorrealização, melhores recursos ele terá para ajudar a beneficiar o seu cliente. E também outro ponto interessante, né, para aqueles que têm essa visão,
reconhecendo a natureza ilusória das percepções limitadas da realidade e as infinitas possibilidades de expansão da visão interior, o terapeuta transpessoal pode muito bem conceber a terapia como um processo de despertar. Por isso, o nosso curso Holoterapia e Despertar. Né? Nós vimos aí que, na verdade, essas duas dimensões estão muito mais próximas do que pareciam à primeira vista, sobretudo à luz das escolas mais tradicionais de psicologia e de psicoterapia. Está implícito como possibilidade o atingimento de um estado ampliado de consciência, bem como de um sentido ampliado de identidade e de uma visão de mundo transformada, dependendo da disposição do cliente em abandonar as crenças e a identificação limitadoras. Né? E aí, muitas vezes, padrões costumeiros podem ser revertidos. Né? Uma pessoa muito afirmativa pode precisar aprender a ser mais condescendente, mais assim, ter mais escuta, ser mais receptiva, né? Uma pessoa muito condescendente pode necessitar aprender a ser mais afirmativa, mais assertiva. Então, a pessoa que acredita que tem que fazer por mim mesmo, ela pode precisar reduzir o controle, ter menos controle, né? Aprender a deixar que a realidade flua e as coisas vão acontecendo e ninguém consegue ter controle sobre tudo, né? E aprender a aceitar apoio também. Às vezes aquela pessoa muito autossuficiente não tem muito espaço, não aceita receber ajuda, né? Então, podendo a pessoa que sempre busca ajuda externa precisar chegar a um acordo com a solidão, a solitude, e assumir a responsabilidade por si mesmo. Por outro lado, aquela pessoa que está sempre ali buscando uma muleta, sempre contando com os outros, querendo se apoiar nos outros, ela pode precisar fazer um treinamento para encontrar os recursos dentro de si própria. Então, observem aí também um tom bem junguiano, né, de equilíbrio entre os opostos, né, de inteireza, né, de completude no processo. Né? Então, no contexto transpessoal, o terapeuta percebe que, embora nenhum método particular leve necessariamente a um despertar transpessoal ou uma transformação pessoal, muito pode ser feito para remover os obstáculos a essa experiência. Está claro que, se o terapeuta não acreditar que essa mudança seja possível, a própria descrença se tornará um obstáculo. Nós vimos no módulo sobre projeção e transferência a importância das crenças e da maneira do terapeuta olhar para a pessoa, vendo a saúde, vendo as perspectivas de cura, ao invés de ficar muito hipnotizado, muito voltado para a patologia. Isso tem efeitos muito decisivos no curso dos processos que ele está cuidando. Né? Então, do mesmo modo, se ele acredita que vai durar anos, a pessoa vai levar uma infinidade para melhorar, é possível que isso ocorra. Né? Parece, contudo, que o atingimento da iluminação ou libertação, segundo os ensinamentos místicos orientais e ocidentais, pode acontecer num átimo. Recomenda-se, pois, que o terapeuta examine suas crenças acerca do que é possível para evitar que essas limitações interfiram com o despertar potencial. Então, tudo isso é muito importante, como nós vimos aqui, remover os obstáculos. O Jung falava, o terapeuta não é ele que cura, né? O que ele pode fazer é aplanar o caminho, preparar o ego, tornar a pessoa receptiva para que a experiência decisiva ocorra. Isso não está no poder, no controle do terapeuta, por muitos métodos que ele utilize. São processos misteriosos ainda do psiquismo humano que levam à diluição, às vezes rápida, de um complexo, a uma mudança de nível, e, enfim, e a emancipação em relação aos padrões disfuncionais do inconsciente. Então, o terapeuta cria um contexto transpessoal de psicoterapia
ao trabalhar com crenças abertas acerca do processo. Uma dessas crenças é o pressuposto que todos os pensamentos, crenças e valores afetam diretamente o processo, quer se exprimam ou não de maneira explícita. Então, é o que estamos falando. A importância da gente ter uma forma de olhar e de lidar que permita, que deixe espaço para que a pessoa se expanda, para que a pessoa mude de nível rapidamente. Às vezes, a velocidade da melhora, ela tem muito a ver também com a forma como o terapeuta passa, digamos assim, a relação com a limitação, com a disfunção que a pessoa está sofrendo naquele momento, e a perspectiva dele que é possível, que você vai conseguir, e você vai melhorar. Enfim, só essa disposição já tem um efeito terapêutico muito interessante, sem a gente cair no pensamento positivo, que é meio negacionista, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não é isso que eu estou falando. Né? Estamos tratando de uma positividade realista em relação ao que estamos trabalhando. O conteúdo transpessoal inclui quaisquer experiências em que a pessoa transcenda as limitações de identificação exclusiva com o ego ou com a personalidade. Também inclui os domínios míticos, arquetípicos e simbólicos da experiência interior, que podem vir à consciência por meio de imagens e de sonhos. Já viram por que nós estudamos os mitos, contos de fadas, estudamos sonhos, né? Porque aí são vias importantíssimas dos conteúdos saudáveis, terapêuticos aflorarem, né? Embora Jung e outros psicoterapeutas ocidentais tenham reconhecido o valor terapêutico da experiência transpessoal, chegar a ela não é o alvo da terapia em si. Essas experiências, apesar de não serem consideradas como um fim em si, são aceitas como saudáveis e potencialmente valiosas para o desenvolvimento humano. Elas são particularmente úteis na facilitação da desidentificação de papéis superficiais e de uma autoimagem distorcida. Todos esses aspectos desafiadores da terapia, quando você utiliza os mapas da psicologia transpessoal, você tem muito mais recursos para lidar com essas questões que são o cotidiano de um processo terapêutico. Quando são afirmadas, validadas, integradas como aspectos significativos da totalidade de cada pessoa, em vez de serem reprimidas ou evitadas, as experiências transpessoais tendem a evocar questões fundamentais quanto à natureza da realidade e à real identidade de cada um. Portanto, os sistemas de crenças podem ser submetidos a um exame intenso e, conforme o caso, descartados ou revisados. Né? Tanto que uma outra contribuição muito importante, também antecipada pelo Jung, que hoje ficou bastante, assim, já foi aceita, emplacada, já é utilizada na psicologia transpessoal, essa distinção entre religião e espiritualidade. Então, a espiritualidade pode ser vivenciada sem que a pessoa esteja ligada aquele tipo de crença, de tradição, de instituição religiosa. São duas coisas distintas. O Jung falava em experiência imediata e experiência mediata. A experiência mediada se relaciona com os rituais, os estudos, as orações, enfim, o dedo que aponta para a Lua, mas não são a própria Lua. E a experiência imediata, a experiência direta, pode acontecer em uma pessoa que não acreditava em nada, que não estava nem aí para questões espirituais, e, de repente, ela tem uma experiência espiritual, como nós vamos ver em muitas das formas de emergência espiritual, experiência de quase morte, e várias outras. O transpessoal invade a vida da pessoa e, de repente, ela não tem mais como ser a mesma pessoa de antes. É o que aconteceu com Jung, durante a emergência espiritual que ele passou. O Jung, depois desse processo, foi
mudou muito, e ele disse que ele foi atropelado, como nós vimos, pelo espírito da profundeza, né? E o espírito do tempo dentro dele, uma pessoa humana, limitada, com as suas questões, suas aspirações normais de um ser humano, ficou assim, em pequeno plano, e aquela dimensão transpessoal se impôs de uma maneira avassaladora para ele, né? Ainda bem para nós, né? O conteúdo da terapia nunca tem um caráter exclusivamente transpessoal, pois sempre reflete todo o espectro da experiência de vida da pessoa. Definida pelo conteúdo, a terapia pode voltar-se, segundo os temas predominantes, para diferentes níveis de consciência. Assim é que, no nível do ego, trata dos problemas relativos a lidar com a vida e a obter o que se quer no mundo, enquanto no nível existencial preocupa-se, de modo quase exclusivo, com questões de autenticidade, sentido e propósito. No nível transpessoal, ela aborda a possibilidade de transcendência. A gente vê que a terapia transpessoal não é uma terapia assim, diferente, insólita, né, muito enigmática. É uma terapia comum, só que o terapeuta tem mais recursos, os mapas são mais amplos e mais completos, e dão conta de mais tipos de experiências diferentes que a pessoa pode ter, especialmente em estados holotrópicos de consciência, e o terapeuta está mais instrumentalizado para lidar com isso. Então, quando começamos a nos desidentificar do ego e nos identificamos, ao invés disso, com o eu transpessoal, ou si mesmo, como Jung diz, ou com o observador não participante dos nossos próprios processos psicológicos, inicia-se o processo de liberação interior. Então, você vai adquirindo também mais objetividade em relação a você mesmo, que um bom processo terapêutico vai trazer isso também, mas muitas vezes em medidas bem mais limitadas, né? Você vai tendo acesso a uma dimensão de você que está num patamar, digamos assim, em melhores condições de observar e, portanto, desidentificar-se e poder lidar mais habilmente com aquelas situações que antes tomavam a pessoa de maneira descontrolada, né? Então, isso é muito importante. Então, pode-se observar as mudanças de pensamentos e sentimentos como conteúdo da consciência, e toda experiência pode ser tida como conteúdo da percepção transpessoal pura e imutável. Quando isso acontece, chega-se ao estado de autotranscendência, em que todo melodrama pessoal assume menos importância. Nesse ponto, já não experimentamos a nós mesmos como totalmente isolados, mas como parte de algo mais amplo, inerentemente vinculados e relacionados com todas as coisas. A carga emocional que a pessoa coloca nas suas vivências, nos seus traumas, nos seus problemas, ela vai sendo reduzida, né? Então, a visão de mundo transpessoal é sustentada pela física moderna, pelo misticismo oriental, né, que descreve o universo como uma rede dinâmica e complexa de relações em contínua mutação. Isso é muito interessante. O Tishnaha fala em interser, né? Nós somos seres, na verdade, interligados com todo o cosmos. Isso também vai fazer uma diferença imensa na mudança de comportamento, de mentalidade da pessoa que passa por uma emergência espiritual, como nós veremos aí ao longo desse módulo. Então, quando nos tornamos conscientes da dimensão transpessoal do ser, os valores e comportamentos tendem a mudar. Agora, problemas insolúveis no nível do ego podem ser transcendidos. Por exemplo, o comportamento impróprio motivado pelo medo, tenha este a forma de temor da perda, da rejeição, do fracasso ou de qualquer outra coisa, muda automaticamente quando se começa a ver esses medos
como coisas baseadas na identificação ilusória como ego, como uma entidade distinta, autoexistente. Né? Tem muitos assim, medos e situações que nos trazem sofrimento, que tem a ver com uma pessoa, a maneira como a pessoa se vê. Né? Muitas tradições falam em eliminar a autoimportância, na sabedoria tolteca e em outras tradições, no budismo. Se você elimina a autoimportância, muitas coisas que poderiam ferir, que poderiam fazer sofrer, que poderiam trazer estados de descontrole e deflagrar a ação de complexos, ela vai perdendo a força sobre aquela pessoa. Né? Então, mesmo quando a pessoa conseguiu se desidentificar de papéis do ego, derivados da posição que ocupa no mundo, dos vários estados mentais, ainda é possível que esteja sujeita a identificações arquetípicas, como o curador, o sábio, o professor. Né? Então, as identificações estão muitas, como nós vimos também. Né? Então, um primeiro aspecto os estados transpessoais, eles combatem o preconceito, né? Porque na medida que você vê a sua conexão com tudo, e depois nós vamos ver vidas passadas, nós já passamos por os mais variados tipos de papéis, de raças, de lugares, de posições, então vão sendo diluídos os preconceitos de maneira muito natural, sem esforço algum, apenas pela compreensão, pela realização de quem você é, de fato. E tem as identificações arquetípicas, elas são perigosas, né? Nós vimos também alguns perigos, você se colocar no lugar do salvador, do curador, do sábio, enfim, isso tem lados positivos nessas projeções, né? Elas podem constelar coisas muito saudáveis e importantes dentro de nós, nossas dimensões sábias, nossas dimensões terapêuticas e por diante, e também podem ser usadas a serviço da sombra e de complexos e de dimensões mais, digamos assim, infantis e imaturas da psique. Como símbolos que apontam para além de si mesmos, os arquétipos são indicações finais, bem como as últimas barreiras à percepção direta e sem imagens da consciência transpessoal. Ela aqui está assumindo a ideia de que a consciência transpessoal está para além das imagens. Né? Tudo isso é muito interessante. Coincide com aquela ideia de um Deus transcendente, que está para além da forma, de nome e forma, que vai aparecer também em muitas tradições sagradas. Não obstante, a simbolização da experiência pode ser o veículo da liberação do eu das identificações restritivas. Embora essa simbolização facilite essa liberação ao aumentar a consciência dos potenciais transpessoais da psique, os próprios símbolos podem tornar-se obstáculos se o ego se identificar erroneamente com eles. É o que a gente acabou de falar, né? Então, o resultado bem-sucedido da terapia transpessoal pode ser descrito como um senso ampliado de identidade, em que o ego é visto como um contexto da experiência de vida. Né? Essa mudança de identidade costuma ser associada com a mudança de motivação, do autoaperfeiçoamento para o serviço, implicando menos investimento na realização de objetivos egóicos específicos e uma motivação predominante para participar do mundo e servir nele. Temos aí a chave dessas experiências para a transformação da humanidade, para termos um mundo melhor. Né? É provável que se aceite mais todas as experiências da vida e que se desenvolva uma crescente tolerância com o paradoxo e a ambiguidade. A experiência interior e exterior se tornam congruentes e harmoniosas. Não há como medir compaixão, generosidade e a paz interior crescentes
bem como a maior capacidade de amor e de se relacionar no mundo. Mas essas qualidades do ser tendem a se manifestar como resultado de um trabalho transpessoal. Uma vez que a pessoa desperte para as dimensões transpessoais da existência, a própria vida é considerada de uma perspectiva diferente. Um novo sentido de significado pode muito bem ser o conteúdo derivado da nova experiência do ego transpessoal, esse ego ampliado, né? Como contexto, embora não seja exigida necessariamente para o desenvolvimento dessa consciência, uma experiência transcendente costuma acelerar o processo de desidentificação e despertar. Nós vimos o Jung, num determinado ponto do seu trabalho, ele percebeu a importância de induzir a experiência visionária, ajudar os seus clientes a entrar em contato com o seu próprio inconsciente, através da arte, da escrita, da expressão livre, né, da imaginação ativa. Ele vai desenvolver muitos métodos para ajudar a pessoa a contactar o seu próprio inconsciente e, portanto, ir se emancipando da própria relação terapêutica. Isso é muito desejável, né? A gente quer que a pessoa passe a vida inteira fazendo terapia. A ideia é a terapia funcionar como uma espécie de parto e a pessoa voar por si mesma. Paradoxalmente, a experiência de desidentificação e de transcendência e o despertar para um eu transpessoal também tendem a ser acompanhados por um sentido de liberdade pessoal e por um sentido renovado de direção e responsabilidade interiores. Também há um aumento de responsabilidade. Outras terapias também promovem isso. O processo real pelo qual esses resultados desejáveis da terapia são alcançados vem do contexto estabelecido pelo terapeuta, sendo também determinado pelo conteúdo das sessões fornecido pelo cliente. Logo, pode-se dizer que o processo é mutuamente determinado na relação terapêutica entre o terapeuta e o cliente, sendo esse último mais bem servido quando aquele estabelece o contexto mais amplo possível, permitindo-lhe lidar com qualquer conteúdo que possa surgir. O terapeuta transpessoal tenta oferecer as condições ideais para que o cliente explore com a maior profundidade possível as fontes da consciência transpessoal. Então, observe aí a importância, né, de todo esse trabalho. Caminhos além do ego. Então, nós vimos aí, e vale a pena a gente reiterar, né, porque observe que todo o tempo no nosso percurso, nosso curso, estamos fazendo um diálogo entre Jung e transpessoal, né? Isso vai continuar ocorrendo aqui nesse módulo que estamos iniciando. Então, a afirmação potencial de cura das experiências transpessoais e explorar-se as questões espirituais numa perspectiva psicológica. Alguns terapeutas transpessoais consideram o cuidado da alma a principal tarefa da psicoterapia. Os junguianos também têm essa visão, né? Um terapeuta transpessoal pode empregar técnicas terapêuticas tradicionais e recorrer também a métodos derivados de disciplinas espirituais, como a meditação, o treinamento da mente, aí são muitas, né? Então, o cliente será incentivado a acompanhar os processos mentais e corporais e explorar em profundidade a vida interior da psique, resultando isso na descoberta de um tesouro de recursos interiores e da capacidade inata de autorregeneração. Então, vimos aí que o Jung foi mudando, especialmente após o processo que ele vivenciou, a ênfase da terapia e da patologia para um acessar, um despertar, um trabalho com um potencial, né, interno de cada pessoa, com o desenvolvimento, o crescimento, a individuação, né? Então, os enfoques são, assim, convergentes na mesma direção.
Também a abordagem transpessoal permite uma visão mais abrangente das possibilidades através das quais uma pessoa pode abrir mão do seu passado, viver mais integralmente no presente. E vemos aí a ênfase nas práticas de meditação, que ajudam muito a pessoa a sair da colonização pelo passado, né, ou do medo do futuro. Né? Então, o treinamento para estar inteiramente presente no aqui e agora, ele é muito útil. Então, à luz da perene sabedoria dos ensinamentos espirituais, ela afirma a possibilidade de vivermos em harmonia com os outros e com o meio ambiente, menos movidos pelo medo e pela ganância e mais motivados pela compaixão e pelo senso de finalidade, de propósito, né? Nós vamos ver isso um pouco melhor aí ao longo do nosso percurso, né? Então, essa afirmação do potencial de cura das experiências, até mesmo de sintomas, de disfunções, de padrões estereotipados, como nós vimos, que caracterizam a doença ou a disfunção em especial. Quando você faz uma leitura a partir do para quê, como Jung fazia, da finalidade, do propósito, você pode extrair uma mensagem. O que aquele sintoma está tentando ensinar? Para o quê? Para que dimensão da nossa personalidade ele está chamando a atenção? Então, o estudo disso é muito importante, né? A gente... embora as experiências transpessoais apresentem potencial de cura, seus efeitos são, em geral, temporários, a menos que se promova um esforço de estabilização da percepção adquirida. Por conseguinte, a tarefa da terapia vai além da indução de tais experiências até a tarefa de integrá-las eficientemente na vida cotidiana. À medida que os comportamentos, valores e atitudes começam a mudar, descobertas reveladoras podem levar à percepção que transforma a qualidade da experiência subjetiva e dos relacionamentos pessoais. Então, às vezes, a gente vê na meditação, psicologia da meditação, dos estados holotrópicos, de quem comunga com a ayahuasca, respiração holotrópica e várias terapias psicolíticas, a pessoa tem fagulhas de estados de iluminação, de despertar, mas eles não perduram. Né? A pessoa tende a voltar para o nível ordinário de consciência, mas aí das tarefas da terapia transpessoal é ajudar a pessoa a ir consolidando tudo aquilo que foi visto, que foi percebido, que foi acessado durante esses estados holotrópicos a irem se estabilizando na psique. Né? Então, a tarefa da terapia vai além da indução de tais experiências, a tarefa de integrá-las eficientemente à vida cotidiana. Do ponto de vista transpessoal, a integridade implica a integração harmoniosa dos aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais, do bem-estar e da responsabilidade social. Muitas terapias visam o físico, emocional e mental, mas a dimensão espiritual costuma ser esquecida ou negligenciada. Né? Então, são muito importantes a gente ter essa consciência, né? Que também o Jung já tinha falado nisso. A função religiosa da psique, como uma coisa saudável, normal, natural. Então, a psicologia transpessoal vai resgatar a importância da espiritualidade para uma saúde mais plena, mais completa. Então, um ponto importante também, como muitas das pessoas que buscam a terapia transpessoal já se encontram no caminho espiritual, é comum que os terapeutas sejam procurados para resolver questões espirituais específicas. Isso obriga o terapeuta a distinguir a espiritualidade saudável
das práticas espirituais que mascaram certos problemas psicológicos. É muito importante esse treinamento. Frequentemente se presume que a terapia transpessoal seja mais indicada para as pessoas relativamente saudáveis e voltadas para o crescimento. Mas as técnicas transpessoais também podem ser de grande valia no tratamento de pessoas com distúrbios graves, já que o acesso à parte espiritual da natureza de cada um pode representar uma fonte de nutrição interior, também de autocura, de equilíbrio, de reequilíbrio, né? E às vezes as pessoas vêm à terapia já com um mau uso de algumas práticas, né? Que, assim, usando, no caso ela cita aqui a meditação, mas já vi pessoas usando a ayahuasca e outros estados, e crenças religiosas, assim por diante, para evitar relacionamentos ou mascarar patologias. Em tais casos, o terapeuta pode aconselhar até a suspensão da prática. Eu nunca cheguei nesse ponto, mas podemos e devemos questionar certas práticas se elas não estiverem fazendo bem para aquela pessoa. Né? Há pessoas que a ayahuasca pode não ser indicado, ou talvez em dosagens mínimas, há outras, enfim. A meditação acho que é quase um genérico, que é bom para todo mundo, né? Mas existem práticas mais intensas que podem ser desaconselháveis em fases, em momentos que o inconsciente da pessoa já está muito ativado, ou que ela tem um ego frágil. Então, nesse tipo de situação, é mais importante fortalecer o ego, alimentar, né, a dar recursos para aquele ego para entender, para processar, integrar os elementos que já estão aflorados ali no seu inconsciente. Uma armadilha para os terapeutas em geral é a tendência a impor, consciente ou inconscientemente, suas próprias crenças aos clientes. Também o mesmo para todas as terapias, né? Eu vi muitas pessoas que passaram por psicanálise, terapia psicanalítica, ficarem pensando freudianamente. Né? Pessoas que passam por terapia junguiana pensarem em funcionar junguianamente. E eu acho que há uma certa limitação. Né? É legal a pessoa ser quem ela é e ela continuar, digamos assim, com seu perfil, sua forma de ser, de maneira mais natural. Então, o terapeuta precisa vigiar muito para não passar, e isso é muito difícil, muito desafiador, a sua forma de... suas crenças, mas se são religiosas, é mais perigoso, porque a tendência da pessoa religiosa a querer impor e descobrir uma coisa muito importante que é bom para todo mundo é muito fácil. Então, nós precisamos ter uma vigilância maior aí. Então, às vezes é difícil manter uma atitude de distanciamento num terapeuta que entrou em contato com uma prática espiritual gratificante. Aquilo foi maravilhoso, o terapeuta está assistindo bem, está ótimo com aquilo ali, e a tendência é você aconselhar todo mundo e que todo mundo deve fazer aquilo ali é muito fácil, o risco é grande. Então, tudo isso nós temos que ter um cuidado, né? E aí temos aí os pressupostos, né? Alguns pressupostos da terapia transpessoal. É uma abordagem de cura e de crescimento que visa estabelecer uma ponte entre a tradição psicológica ocidental, inclusive as perspectivas psicanalíticas e psicológico-existenciais, e a filosofia perene universal. O que diferencia a terapia transpessoal de outras orientações não é nem a técnica, nem os problemas apresentados pelas pessoas, mas a perspectiva transpessoal do terapeuta. A abordagem transpessoal e espiritual também do terapeuta. A abordagem transpessoal busca ajudar as pessoas a integrar as dimensões pessoais e transcendentais ou espirituais da existência e ajudá-los a realizar sua individualidade criativa e única, ao tempo em que se aponta a sua ligação com a dimensão atemporal, não formal e profunda do ser. Então, a terapia transpessoal ela reafirma,
a necessidade de cura e de crescimento em todos os níveis do espectro da identidade, egóico, existencial e transpessoal. Cura e crescimento em todos esses níveis. B, crescente percepção do eu, do si mesmo, ou centro profundo do ser, por parte do terapeuta e sua perspectiva espiritual da vida como essenciais ao processo terapêutico. C, o processo de despertar de uma identidade inferior para uma identidade superior. D, a natureza regeneradora e restauradora da intuição e da percepção interior. É o potencial transformador da relação terapêutica, não só para o cliente, como também para o terapeuta. Novamente, vemos aí todos esses elementos que foram trazidos pelo Jung, né? Então, nós temos aí um ponto a ser considerado dentro disso, que nós vamos ver que a questão dos sintomas, né? A relação também da terapia holotrópica e da terapia transpessoal com o sintoma. O princípio básico da terapia holotrópica, agora estamos no Grof, né? O princípio básico da terapia holotrópica é que os sintomas de desordens emocionais e psicossomáticas representam uma tentativa do organismo para se livrar de impressões traumáticas antigas, curar-se e simplificar seu funcionamento. Então, uma crise que, na verdade, é uma crise para a emersão de algo novo, mais saudável, e um processo de cura, na verdade, né? Não são apenas um incômodo e uma complicação de vida, mas também uma grande oportunidade. Uma terapia eficaz consiste na ativação e intensificação temporárias e na subsequente resolução dos sintomas. O facilitador, então, apoia apenas o processo que se iniciou espontaneamente. Isso vai na contracorrente da visão médica alopática e da psiquiatria, e muito das psicologias tradicionais acompanham essa visão de temerem o sintoma, você tem que eliminar o mais rápido possível, e, enfim, é uma coisa puramente disfuncional, né? E nem sempre, como nós vamos estudar as emergências espirituais, a questão é mais complexa, né? Então, é um princípio que a terapia holotrópica compartilha com a homeopatia e que eu por outra via, observei nos trabalhos com a ayahuasca, que ela muitas vezes agudiza sintomas, às vezes ela alivia sintomas atuando com um remédio alopático, mas às vezes ela pode agudizar alguns sintomas, trazer à tona sintomas muito antigos que já tinham sido aparentemente ultrapassados, mas é um processo curativo que está indo às causas do problema e não meramente na eliminação de sintomas. Isso é muito importante na psicologia transpessoal como um todo, e o Jung também já tinha apontado nessa direção, né? O estado holotrópico de consciência tende a funcionar como um remédio homeopático universal, pois ativa os sintomas existentes e exterioriza os sintomas que estão latentes. E o Grof vai descrever, depois nós vamos ver isso, a função radar, que opera nos estados holotrópicos e que automaticamente leva à superfície os conteúdos inconscientes que têm uma forte carga emocional e estão prontos para serem processados. Esse é um mecanismo extremamente útil e importante, que poupa o terapeuta da tarefa impossível de determinar quais são os aspectos verdadeiramente relevantes no material que o cliente está apresentando. Nós vimos aí também no trabalho com os sonhos, como os sonhos podem guiar a terapia de maneira incrível, sensacional. Os sonhos trazem exatamente
aquilo que precisa ser trabalhado, precisa ser compreendido, precisa ser integrado naquele momento da vida da pessoa. Então, vemos também que durante as sessões holotrópicas, respiração holotrópica, experiências com ayahuasca e outros psicoativos, enteógenos, nós vamos ver que afloram elementos, às vezes enigmáticos, estranhos, que o terapeuta não compreende muito bem, mas que trata-se exatamente daquilo que precisa ser trabalhado. A função terapêutica da psique trouxe aquele ingrediente, aquele conteúdo para ser processado e trabalhado, para que seja feita uma catarse, para que seja expurgado e assim por diante. Então, a confiança também nesse processo é decisiva. O terapeuta vai atuar como um parteiro, né? Em vez dele suprimir o processo, como acontece na medicina e na psiquiatria, né? Ele vai ajudar aquele processo a se concluir. Isso é um procedimento totalmente oposto e diverso da visão alopática mais clássica, né? Então, ele vai falar que, sob a influência do modelo médico, né, está falando da atitude dominante da psiquiatria, sob a influência do modelo médico que domina o seu pensamento, os psiquiatras tendem a ver a intensidade dos sintomas como indicador da seriedade das desordens emocionais e psicossomáticas. Assim, a intensificação dos sintomas é vista como piora da condição clínica e a sua diminuição como melhora. Essa é uma prática comum no trabalho clínico diário, apesar de estar em conflito com a experiência da psiquiatria dinâmica. No curso da psicoterapia sistemática, a intensificação dos sintomas sugere a emergência de importantes materiais inconscientes e costuma anunciar um grande progresso na terapia. Também é de amplo conhecimento que estados emocionais agudos e dramáticos, ricos em sintomas, costumam ter um prognóstico clínico muito melhor do que as condições que se desenvolvem lenta e insidiosamente com menos sintomas graves. A gente sabe o caso da psicose, uma pessoa dá um surto florido, o prognóstico é melhor do que certos processos psicóticos crônicos que ficam ali e duram, e muito mais difíceis de serem trabalhados, né? A confusão da seriedade da condição com a intensidade dos sintomas, junto a outros fatores, tais como a carga de trabalho da maioria dos psiquiatras, preocupações econômicas e a conveniência das intervenções farmacológicas, é responsável pelo fato de grande parte da terapia psiquiátrica centrar-se quase exclusivamente na supressão dos sintomas. Então, esse é um ponto muito, infelizmente, muito sério, muito importante, né? E que ele vai incidir diretamente na questão da forma de trabalho terapêutico, pedagógico também, que vai se fazer em relação a muitas crises e sintomas aflorados que podem acontecer no caminho espiritual, caminho iniciático, na emergência espiritual e em outros processos misteriosos da psique humana. Bem, então, para a gente finalizar o nosso trabalho, né, de hoje, nós falamos aqui no primado da experiência e das terapias experienciais, né? TVP, respiração holotrópica, terapias psicodélicas ou psicolíticas, renascimento, né, e indução de estados visionários e pelo xamanismo e outras tecnologias afins, né? Então, o primado da experiência e das terapias experienciais, onde a experiência transformadora substitui ou complementa o trabalho verbal mais consciente e relacionado com o ego. As experiências holotrópicas são responsáveis por importantes e mais velozes mudanças,
de consciência e também de, como vimos, diluição de complexos e outros estados disfuncionais da psique, né? Então, aí temos um novo parâmetro para a cura, a terapia, pedagogia, orientação espiritual, que demonstra que uma experiência transformadora pode guindar a pessoa a um novo patamar de consciência com repercussões decisivas para ela e para a sociedade. Tais experiências têm tido um efeito transformador em grau em grau tais experiências têm tido efeitos transformadores em grandes grupos ao longo da história. Muitos grupos tiveram essas experiências com efeitos muito transformadores, né? E aí nós vamos, então, examinar um texto sufi, uma história sufi muito legal, que vai tratar desse assunto, né? Que chama-se História do Fogo, do sufismo, onde poderemos perceber a primazia da experiência em relação a todos os passos que demos anteriormente, como ela explica muitas dimensões das culturas, tem uma abordagem transcultural para a gente entender, quando a gente trata da dimensão arquetípica, você vai entender muitas culturas diferentes, como elas estão tratando das mesmas coisas, né? E da história. A gente vai poder trabalhar de outra forma com a história, trazendo novos níveis de compreensão de tudo isso que estamos trabalhando, que estamos falando, né? Então, essa história ela é muito, muito interessante para nós, né? O livro que nós vamos abordar História de Deus, é esse aqui, mais novinho, o meu está mais já mais castigadinho, e a história é muito interessante para a gente meditar, né, nesse ponto em que estamos, nessa inauguração desse novo estudo que estamos fazendo. A história do fogo. Havia uma vez um homem que estava contemplando as diversas formas com que a natureza opera e descobriu, em consequência da sua concentração e aplicação, a maneira adequada de fazer fogo. Esse homem chamava-se Nour. Decidiu ir de uma comunidade a outra exibindo a sua descoberta. Nour transmitiu o segredo a muitos grupos de pessoas. Alguns souberam tirar proveito de tal conhecimento. Outros, por considerá-lo perigoso, deixaram-no de lado, antes mesmo de refletirem um momento para compreender quão útil lhes poderia ser aquela descoberta. Finalmente, uma tribo para a qual Nour fez uma demonstração reagiu presa de um terror indescritível e se lançaram contra ele e o mataram, convencidos de tratar-se de um demônio. Transcorreram alguns séculos. A primeira tribo, que havia aprendido a fórmula do fogo, reservou tal segredo para seus sacerdotes, que permaneceram assim influentes e poderosos enquanto o povo se congelava. A segunda tribo esqueceu a arte, passando em troca a adorar os instrumentos. A terceira idolatrou uma certa imagem de Nour, por ter sido ele quem os instruíra. A quarta preservou em suas lendas a história de como fazer o fogo. Alguns acreditavam nela, outros não. A quinta comunidade realmente fez uso do fogo, e este lhes tornou possível aquecer-se, cozinhar seus alimentos e fabricar todo tipo de artigos úteis. Depois de muitos e muitos anos, um homem sábio e um pequeno grupo de discípulos acharam-se em viagem santa pelos territórios daquelas tribos. Os discípulos do sábio mostraram-se surpresos com a variedade de rituais com que iam deparando. E cada um deles dizia ao seu mestre: mas todos esses procedimentos estão apenas relacionados com o ato de fazer o fogo, nada mais. Devíamos reformar a mentalidade dessa gente. Ao que o mestre retrucou: está bem, então, reiniciaremos nossa travessia.
Ao final da mesma, aqueles que sobreviverem terão conhecido os problemas reais e como lidar com eles. O mestre não poupou os discípulos. Não adianta o que você tiver falado, você não transmite a sua experiência, né? Então, tenham uma experiência que vocês, né, experimentem fazer isso e vejam o que vai acontecer. Ao entrar em contato com a primeira tribo, o grupo foi acolhido de forma hospitaleira. Os sacerdotes convidaram os viajantes para assistir à sua cerimônia religiosa de fazer o fogo. Quando o ritual terminou, achando-se a tribo em estado de excitação devido ao feito que haviam presenciado, o mestre disse: "Alguém deseja dizer algo?" O primeiro discípulo assim se pronunciou: "Em nome da verdade, me sinto obrigado a dizer algo a essa gente. Se deseja fazê-lo por sua própria conta e risco, pode falar", observou o mestre. Então o discípulo acercou-se do chefe da tribo e seus sacerdotes e disse: "Eu posso operar o milagre que vocês interpretam como uma manifestação especial da divindade. Admitirão ter incorrido em erro durante anos, caso eu fizer tal coisa?" Mas os sacerdotes gritaram: "Prendam-no!" E o discípulo foi levado para longe dali, nunca mais sendo visto. Os viajantes foram então ao próximo povoado, onde a segunda tribo estava adorando os instrumentos de fazer o fogo. Novamente, um dos discípulos do homem sábio se ofereceu para esclarecer a mente daquelas pessoas. Após ser autorizado pelo mestre, tomou a palavra: "Peço permissão para lhes falar como a pessoas sensatas. Vocês estão adorando os meios pelos quais algo pode ser feito e não a coisa em si. Agindo assim, impedem que sua utilidade se concretize e se amplie. Eu conheço a realidade que se oculta por trás dessa cerimônia." Essa tribo era formada por pessoas mais razoáveis, mas mesmo assim objetaram ao discípulo: "Você é bem-vindo a nosso meio como viajante estrangeiro. Mas, como tal, desconhecendo nossa história e costumes, não pode entender o que fazemos aqui. Está cometendo um erro. Talvez até pretenda extinguir ou modificar a nossa religião, por isso nos negamos a escutá-lo." Os peregrinos partiram dali então. Quando alcançaram o território da terceira tribo, encontraram diante de cada habitação um ídolo representando a figura de Nour, o fabricante do fogo. Aí, o terceiro dos discípulos dirigiu-se aos chefes da tribo, dizendo: "Este ídolo representa um homem, que por sua vez simboliza uma capacidade que pode ser utilizada." "Pode ser que seja assim, mas penetrar no verdadeiro segredo está reservado a muito poucos", responderam os adoradores de Nour. "É só para os poucos que possam compreendê-lo, e não para aqueles que se recusam a enfrentar certos fatos", disse o terceiro discípulo. "Essa é uma solene heresia, e partida de um homem que nem sequer fala nossa língua corretamente, além de não ser um sacerdote ordenado em nossa crença", murmuraram os sacerdotes da tribo, e não se concretizou nenhum progresso. O grupo continuou em sua jornada, chegando então às terras habitadas pela quarta tribo. E de novo um dos discípulos se dirigiu ao conselho tribal: "A história de se acender fogo é verdadeira, e sei como fazê-lo." A confusão se fez no seio daquela tribo, que se dividiu em várias facções. Alguns disseram: "Isso pode ser verdade, e nesse caso queremos saber como é que se faz o fogo." No entanto, quando aquela gente foi examinada pelo mestre e seus seguidores, ficou comprovado que a maioria ali estava ansiosa para usar o processo de fazer o fogo em proveito próprio, sem compreender que se tratava de algo destinado ao progresso humano. As lendas deturpadas tinham penetrado de modo tão profundo na mente da maioria deles, que aqueles que pensavam poder representar a verdade eram comumente desequilibrados e não conseguiriam fazer fogo ainda que lhes fosse ensinado.
Havia outra facção que opinava assim: naturalmente, as lendas não são exatas. Esse homem procura apenas iludir-nos, a fim de conseguir um posto importante em nosso povoado. Preferimos as lendas como essas se apresentam, pois são a verdadeira base da nossa união. Se as abandonarmos e descobrirmos então que essa nova interpretação é inútil, o que será da nossa comunidade? Foram as palavras do representante de mais uma facção. E outros pontos de vista também foram apresentados. Assim, o grupo prosseguiu em sua viagem, até chegar às terras da quinta comunidade, onde acender fogo era rotina e onde também as pessoas tinham outras preocupações. Aí o mestre disse a seus discípulos: todos vocês têm que aprender como ensinar, pois normalmente os homens não querem ser instruídos. Antes de mais nada, tem de ensinar-lhes que há sempre algo a ser aprendido. Eles se imaginam em condições de aprender, mas querem aprender o que supõem deva ser aprendido, não o que devem aprender primeiro. Quando tiverem compreendido tudo isso, aí então vocês poderão planejar a maneira de ensinar. O conhecimento sem a capacidade especial para ensinar não é a mesma coisa que o conhecimento e a capacidade. Observe que história, né? E diz que Ahmed El-Bedavi disse em resposta à pergunta: o que é um bárbaro? O seguinte: um bárbaro é alguém cujas percepções são tão grosseiras que ele pensa poder entender, pensando ou sentindo, algo que só pode ser percebido por intermédio do desenvolvimento intelectual e de um esforço constante e aplicado no rumo de Deus. Os homens riem de Moisés e Jesus ou porque são totalmente idiotas e insensíveis, ou por se terem trancado em si mesmos, alheios ao que eles queriam realmente expressar quando falavam ou agiam. Então, interessante, de acordo com fontes derviches, ele foi acusado pelos muçulmanos de pregar o cristianismo e repudiado pelos cristãos por se recusar a aceitar literalmente tardios dogmas cristãos, e fundou a ordem egípcia Bedavi. Muito interessante essa história, né? Então, vemos aí alguns pontos, só para a gente refletir. Então, fazer o fogo. Como poderíamos entender esse procedimento, né? Promover a experiência imediata, a experiência holotrópica. Uma das grandes metáforas dessa experiência direta com o divino é do fogo. Deus é um fogo devorador. No Evangelho de Tomé, Yeshua fala: aquele que está perto de mim está perto do fogo. Então, o fogo é essa metáfora para essa experiência incandescente, que pode queimar, pode enlouquecer ou pode iluminar aquela pessoa que se aventura nesses domínios, né? Então, é uma experiência, possivelmente a fonte e a origem de todas as religiões e tradições sagradas. Todas partiram de uma experiência de conexão com o divino, né? Moisés na sarça ardente, e assim por diante, e depois surge um corpus aí de práticas e prescrições e ensinamentos, assim por diante. Então, muito interessante também essas ideias, né? Alguns deixaram de lado por considerá-lo perigoso, antes mesmo de examinar, né? Porque a experiência é libertária, o Jung mostra isso. Então, a pessoa que tem uma experiência direta, ela transborda dos cânones daquela religião. Ele não consegue se encaixar inteiramente dentro dos dogmas pré-estabelecidos, né? A experiência, ela ultrapassa. É uma transreligiosidade sem fronteiras, né? Então, outro ponto interessante na primeira tribo que sabia do fogo, mas os sacerdotes guardaram aquele conhecimento. Muitos desses ensinamentos de promoção dessa experiência foi colocado
digamos assim, como secreto, como esotérico, né? Em muitas e muitas ocasiões, nós vimos um pouquinho, por motivos muito dignos e espirituais importantes, mas outras vezes também esses conhecimentos foram guardados para um grupo pequeno e mantiveram o corpo, o povo, congelados, isto é, sem ter acesso a uma experiência direta com o divino, que então aqueceria suas almas, né? Há a tribo que esquece a arte passando a adorar os instrumentos de fazer o fogo, né? Os ritos, as orações, os exercícios, as práticas, as vias. Que vimos, o dedo que aponta a lua não é a própria lua. A terceira idolatrou uma certa imagem de Nour, né? O Salvador, o Messias, aquela pessoa que teve aquela experiência, né? Mas é aquela coisa, Buda, o desperto, não quer que você seja budista, ele quer que você se torne um Buda, você tem que lograr alcançar aquela experiência de despertar que ele mesmo teve. Aí, então, o processo está concluído, né? Na quarta, preserva em suas lendas a história de como fazer o fogo. Alguns acreditavam, outros não, alguns acreditavam de muitas maneiras. Nós vemos aí as mitologias e vimos um pouco da dimensão esotérica dos mitos e contos de fada, como ali estão, digamos assim, ocultos e estão imiscuídos, presentes naquelas histórias, há muitos procedimentos iniciáticos da máxima importância para o despertar, né? E a quinta comunidade, que realmente fez uso do fogo e tornou possível aquecer-se, cozinhar os alimentos, fabricar todo tipo de artigos úteis, é a arte da alquimia, que transmuta uma coisa em outra, sobretudo aplicada à própria psique humana. Essa arte da alquimia, as ferramentas alquímicas podem auxiliar também no tratamento das neuroses e das disfunções psicológicas. Isso que nós estamos falando também aqui, né? O fogo é um grande princípio alquímico, né? E os discípulos do sábio se mostraram surpresos, né, com a variedade de rituais com que iam se deparando, né? Então, a partir daquela experiência, olha uma multiplicidade de vias que surgem, né, mais ou menos distanciadas do foco original, do epicentro de onde nasceu, tudo nasceu, né? Então, isso é muito, muito interessante. E vemos aí também a impulsividade, a precipitação dos discípulos, a partir de um saber novo, eles tinham conhecimento, aquela experiência nova, para eles era uma coisa familiar, que eles detinham, né? E com sua aplicabilidade e adaptações indispensáveis aos que se encontram em outros níveis de consciência, diferentes crenças, diferentes entendimentos. Então, precisa adaptar esse conhecimento. Daí vemos aí também uma variedade incrível de ensinamentos espirituais adequados a pessoas de diferentes culturas, diferentes níveis de consciência, e assim por diante. Então, para finalizar, um poema de Kabir, né, que vai falar sobre essa questão, a importância da experiência. Não há nada senão água nos banhos rituais. Sei que são inúteis, pois neles já me banhei. Os ídolos não têm vida, não podem responder. Sei que são inertes, pois clamei por sua ajuda. Os Puranas e o Corão mostraram-me palavras. Erguendo a cortina das palavras, eu pude ver. Kabir dá ouvidos à voz da experiência e sabe que tudo mais é falatório vão.